Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Eu sou Ítalo Marcilli, médico psiquiatra e fundador da Faculdade Mar Atlântico, a nossa faculdade. Pessoal, como vocês estão? Estão muito bem? Estão não, vai ter, tá doido, Gui? Claro que vai ter. Eu estava dando aula aqui agora, né? Estou aqui no curso de marketing aqui da faculdade. Hoje eu sou o professor, né, do curso, então estou aqui tava lá com os alunos. Por isso que eu demorei mais um pouquinho. A aula estava encerrando esse primeiro tempo da manhã, ali com os nossos queridos alunos. E agora eu cheguei aqui, beleza? Muito bem, muito bem. Qual que é o assunto da live de hoje, Ítalo? Bem, foi um assunto que eu não pretendia, achei que fosse ser outro, né? Outra história. Mas, o que acontece? O que acontece? Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Eu sou amanhecido, eu fui acordado com a seguinte notícia que saiu no Globo, Jornal Globo, atenção, matéria de meia página do Jornal Globo, um negócio assim, impressionante, ó, não sei se vocês sabem como funciona o esquema de jornalismo, mas olha, matéria de meia página, sem o entrevistado ter participado, não teve entrevista, entendeu? Não teve nenhuma entrevista, quer dizer, eu não dei uma entrevista para nenhum repórter do Jornal Globo, beleza? Para um jornalista do Jornal Globo. E ainda assim produziram uma matéria de meia página. Uma matéria de meia página com o seguinte título muito interessante. Marçal do Rio, entre aspas, com milhões de seguidores, médico que foi cotado como ministro de Bolsonaro, mira governo estadual do Rio de Janeiro em 2026. E aqui continua, conversas mais avançadas de Marcilli, simpatizante das ideias do universo bolsonarista são com o Avante, que é um partido político. Muito bem. Aí eu li, em geral não leio nada, né, do que escrevem sobre mim, mas aqui eu li, eu falei, deixa eu ler aqui o que escrevem. Fui acordado com essa matéria. Primeira surpresa do dia foi que ele fala aqui que eu sou pai de 7 filhos e a minha esposa, 7 filhos com a mesma mulher, ele diz, né, e a minha esposa está grávida do 8º. Então, olha só, boa notícia aí, né? Vou ser pai de mais um filhinho, notícia, né? Notícia em primeira mão para vocês, novidade, Doc vai ser pai de novo, será que vem uma menina dessa vez? Porque são 7 meninos que eu tenho, então ele fez o chá revelação mais original da história, né? Então nós soubemos antes mesmo. Muito bem, tá? Então, ó, eu tô até pensando que o sexo do neném, se for menino ou menina, eu vou mandar pro jornalista, falar, cara, publica essa porra, mas só quero saber quando sair a novidade no Jornal Globo, beleza? Podemos fazer assim? Vai ser divertido. Vai ser o chá revelação mais original da história. E aí eu acho curioso, porque, de repente, do nada, nós estamos hoje é dia 8 de novembro, inclusive, aniversário da minha cunhada, beijo, Tuca. Dia 8 de novembro, sei lá, de 2024, as eleições são em 2026. Por que sai essa notícia hoje? É uma pergunta que fica, né? Uma pergunta que fica agora. Houve algo, né, na história política recentíssima, que foi a eleição do Trump, né? A eleição do Trump. Será que, é uma pergunta, será que aqui agora as redações, a opinião pública já não começam a entender que pode ser que haja uma guinada ao que eles chamam de direita, né? Estavam procurando algum sujeito com um perfil que, segundo a cabeça deles, se orienta mais a esse perfil. Aqui no Rio de Janeiro não encontraram ninguém, né? Não tem um sujeito aqui no Rio de Janeiro com esse perfil que seja viável. E foram procurar, né, fora do ambiente político, uma pessoa que pudesse ter essa mesma personalidade, pudesse ter esse mesmo tipo, segundo eles. Então pode ser que essa matéria tenha vindo à tona neste preciso momento, logo após a eleição do Trump, como uma tentativa de já começar a tentar entender o que será o cenário político eleitoral do Rio de Janeiro no ano que vem. E aí começa aqui com a primeira frase, uma frase muito boa, que é Marçal do Rio, com milhões de seguidores, médico. Mas aí eles falam Marçal do Rio, né? E achei muito interessante, porque, claro, eu acho que é uma categoria que é coerente, né? Como é que eles vão tentar... Imagina só, o Ítalo Marcilli, né, é um médico, é psiquiatra, né, pai de família, e tem uma faculdade, montei uma faculdade, tem 8 mil alunos a faculdade, na faculdade 8 mil alunos, mas os cursos livres como um todo a gente tem 60 mil alunos, mais ou menos 60 mil alunos hoje. Então, claro, eles veem uma pessoa assim que tem ideias, não é de esquerda, né? No meu caso eu tenho uma profissão, né? Sou psiquiatra, mas também sou empresário, então acho que a ideia de Marçal do Rio
ela é uma ideia que é fácil, né? É fácil deles começarem a tentar me entender, me categorizando, me colocando numa caixinha. Isso, eu achei, atenção, eu achei o texto todo muito respeitoso. De verdade mesmo, tô falando, achei muito respeitoso. Achei que o jornalista que escreveu isso aqui, até vou parabenizá-lo, né? O Caio Sartori, parabéns, cara. Acho que ele estava tentando entender o fenômeno mesmo, quer dizer, alguma coisa chegou lá, né, na redação do Globo, falou, olha, tem que produzir uma matéria. Alguém falou, olha, acho que o Ítalo aí pode ser um candidato em 2026, né, pode desequilibrar a balança. E aí ele falou, cara, como eu posso começar a explicar para a população quem é o Ítalo, né? Então, olha só, quando ele fala que o Ítalo é o Marçal do Rio, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, cara, esse cara vai dar trabalho, bicho. Esse cara vai pegar uns 20% de votos. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma história, né, de comunicação, é um sujeito que tem uma base de fãs e seguidores alucinante, maior do que inclusive qualquer jornal ou qualquer político, né, tradicional. Não tem a queimação de filme que alguns políticos anteriores herdam, não é isso? É um sujeito que se posiciona e, né, claramente tem uma história, isso ele não noticiou aqui, mas daqui a pouco sai, quer dizer, é um sujeito que tem uma história pessoal com a segurança pública do Rio de Janeiro, dado que seu pai foi assassinado há pouco tempo com um tiro na cabeça durante um assalto, então ele tem motivação, isso acho que importa, tem motivação interior para querer resolver a segurança pública do Rio de Janeiro. E, por isso, né, como a pauta de segurança pública é a pauta mais grave aqui do nosso estado, ele com todo esse arcabouço, ele pode ser o sujeito que vai dar muito trabalho, mesmo caso ele entre no pleito, né, das eleições estaduais para o Rio de Janeiro de 2026, não é isso? Então, e outra coisa, né? Então a minha visão é, atenção, leiam, assumam isso. O que é governar para o Ítalo Marcilli? Governar é pacificar e desenvolver. Governar é pacificar e desenvolver. O que um governante faz? Um governante só pode ser chamado de governante quando ele tem dentro de si e monta a sua equipe com a finalidade de pacificar e desenvolver. Ora, por que se diz que o Rio de Janeiro não tem governo? Porque o Rio de Janeiro hoje é um estado que não é pacífico e não é desenvolvido. Pacificar a capital e desenvolver o interior do estado. E, evidentemente, também desenvolver a capital e pacificar o interior do estado. Essa é a dinâmica, né, possível de um governo. Ok? Por isso que se diz que o Rio de Janeiro está sem governo. Então, quando eles olham para uma figura como o Ítalo Marcilli, que tem uma história pessoal com segurança pública, né? Seu pai foi assassinado com um tiro na cabeça. Ele é um sujeito conservador e é mesmo. Aluno do Olavo e é mesmo. Né? E é um empresário que já desenvolveu, gera centenas de empregos, conseguiu desenvolver, conseguiu realizar coisas, conseguiu atrair investimento, claro, para sua iniciativa privada. O Ítalo Marcilli aparece no imaginário, e primeiro eu acho que isso não começa no jornalismo, né? Alguém soprou isso, alguém como preocupação soprou isso lá no Jornal Globo, e o jornalista do Jornal Globo vira um símbolo, falou, porra, esse cara vai dar trabalho. Preciso escrever uma matéria de meia página, para quê? Para dizer que eu estou atento desde o início, né? Para dizer atento que eu estou atento desde o início, né? Para todo mundo perceber que eu estou atento desde o início. Isso é o que provavelmente aconteceu aqui na redação do Globo. Estou, né, pensando o que pode ter acontecido. Então, claro, o Ítalo é um sujeito que pode pacificar e pode desenvolver. Ele é um outsider da política. Ele é um sujeito que é muito bom de comunicação. O sujeito tem muitos alunos, é um sujeito que tem um trabalho nas redes sociais. Então, né, acho que a primeira frase, Marçal do Rio, é uma frase que eu compreendo completamente. Ainda que, né, eu não tenha nada a ver com o Pablo Marçal, né? Mas eu entendo perfeitamente por que colocaram isso e achei que é uma tentativa de tentar entender o fenômeno Ítalo mesmo. Acho que é isso. Aí que ele fala, médico que foi cotado como ministro de Bolsonaro, mira no governo estadual em 2026. É interessante que essa história ela volta. Eu nunca expliquei o que aconteceu na época da pandemia, na verdade, né? Mas é o que tem na notícia, o que tem aí, o que tem na mídia. Como, mais uma vez, como isso não foi uma entrevista que eu dei para o Jornal Globo, ele precisou montar essa extensa reportagem com o que está disponível na mídia. E, de fato, está lá disponível na mídia que eu fui cotado para ser ministro do governo Bolsonaro. E ele continua com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, rede na qual dá dicas... Isso foi muito, muito fofo, né? Dicas sobre... Ah, não, essa aqui é fofa, não. Dicas sobre capacitação profissional e prega lições de vida. O médico influenciador Ítalo Marcilli tenta se cacifar para concorrer ao governo do Rio em 2026. As expressões, a gente vai precisar, claro, se isso continuar, né, fermentando, essa cacifar para, quer dizer, isso é tudo muito interessante, né? Seria uma espécie de Marçal Fluminense, ele disse, né? Como já foi, isso é muito curioso, como já foi batizado por quem acompanha as movimentações do psiquiatra. Isso eu fiquei intrigado. Nunca vi ouvido essa expressão, Marçal Fluminense. Batizado por quem?
Isso é curioso, quer dizer, o meu nome já está correndo, mesmo sem que eu saiba, quer dizer, está correndo por onde essa ideia, né? Interessante. Aí fala assim, as conversas mais avançadas do Marcília são com o Avante, partido pequeno, que na eleição municipal carioca integrou a coligação do prefeito Eduardo Paes. Então, mais um ponto de comparação, né? Quer dizer, o Marçal, mesmo com o partido nanico, sem nenhuma expressão, chegou lá aos seus 20% quase de intenção de votos, né? Para a prefeitura de São Paulo. Então, aí, né, eles vão traçando coisas, estão tentando me entender ainda, né? Estão tentando me entender aqui o que está acontecendo. E aqui ele fala, olha, isso é muito curioso. Simpatizante de ideias do universo bolsonarista, isso eu achei, olha, foi aqui o que ele escreveu. Simpatizante de ideias do universo bolsonarista, sobretudo do ideólogo de direito Olavo de Carvalho, que morreu em 22, Marcílio foi cotado para assumir o ministério em 2020, quando Nelson Teich deixou a pasta em meio à crise sobre a condição da pandemia. Na época, o médico chegou a ir para Brasília para fazer campanha e contava com a simpatia dos filhos do então presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que isso seja o que eles estão imaginando, né? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: simpatizante das ideias do universo bolsonarista, e ele bota bolsonarismo e Olavo de Carvalho na mesma frase, que é o que a mídia e o que a maioria das pessoas imaginou, né? Mas atenção, o bolsonarismo é um movimento político e prático. Então, para eu ser simpatizante do bolsonarismo, eu tenho que endossar a prática e tenho que ter feito coisas para ser bolsonarista. Isso é uma coisa, isso é algo, né? O Olavo de Carvalho é um professor. Então, para eu ser do universo do Olavo, eu tenho que ter sido seu aluno. Beleza? Né? E concordar com o que o Olavo ensinou. Concordar ou ter aprendido com as coisas que o Olavo ensinou. Perfeito? Então, claro. Por que eles dizem que eu sou bolsonarista? Porque o meu nome subiu lá no Trending Topics do Twitter na época da pandemia e as pessoas queriam que eu fosse ministro da Saúde. E eu falei, olha, estou à disposição, porra, sou um brasileiro. Essa porra tá um caos. Ninguém aí no governo está conseguindo comunicar o que está sendo feito. Cara, eu posso ajudar, né? Posso ajudar o país. Essa era a ideia. Os filhos do presidente Bolsonaro, pelo que me consta, não sei se eles me apoiaram, acho que não, dado que eu não fui, né? Eu não quis também. Não é que eu não quis. Não houve uma conversa tipo, vem ser ministro. Não teve essa conversa. A conversa foi, o povo queria que o Ítalo fosse ministro da Saúde. E o Ítalo foi e entendeu o que estava acontecendo. Ok? Então, assim, nunca houve um avanço da conversa ali nessa época do ministério. E acho que eu não tenho a simpatia dos filhos do Bolsonaro. Né? Acho que não sei também. Não tenho muita ideia se eu tenho ou não simpatia política, né? Dos filhos do Bolsonaro. Pessoalmente, acho que é uma outra coisa. Acho que pessoalmente as pessoas se dão bem. Mas politicamente, eu acho que não há simpatia. Acho, né? Não sei, acho que não dá. Não tem. Não posso dizer também. Perfeito? Agora, aluno do Olavo de Carvalho, isso eu sou mesmo. Sou aluno do professor Olavo de Carvalho. Perfeito? E acho fofo eles terem colocado aqui, assim, e entre os cursos que lista como formação complementar, no currículo Lattes, o psiquiatra inclui o método filosófico de Olavo, com 80 horas cursadas em 2008, né? Então, assim, ou seja, há 16 anos eu fiz um curso com Olavo de 80 horas, eu botei lá no meu currículo Lattes. E eles pensam isso, né, para dizer, e pensaram muito bem, de fato, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, quem eu amo, né, tenho muita gratidão, conheci pessoalmente, tive com ele 3 vezes na vida, pessoalmente, lá nos Estados Unidos, morei com ele, perfeito, mas depois nunca mais tive contato com o Olavo, contato de e-mail, ligação, nada disso. Então eu sou um aluno puro sangue, vamos chamar assim, né, quer dizer, qual que é a relação minha com o Olavo? Eu leio as coisas que o Olavo, li as coisas que o Olavo escreveu, ouvi as coisas que o Olavo falou, perfeito, e pessoalmente sou muito grato, né, ao professor Olavo de Carvalho, isso é verdade mesmo, perfeito? Tá? Agora, mas eles vão falando, aí começa a entrar uma salada de fruta na matéria, mas totalmente compreensível. Aí eles botam assim, próximo título, certificação. Certificação. Aí põe um título aqui, certificação. Né? Recentemente, as publicações do influenciador têm sido mais voltadas para a venda da certificação. Claro, porque eu estava em campanha de venda da certificação. Então é assim que funciona a internet, mais ou menos para quem tem um negócio na internet. Né? Quer dizer, a gente utiliza as nossas mídias sociais para dar publicidade ao produto que a gente está lançando naquele período. Né? Então, eles pegaram provavelmente esse recorte temporal. Eu acabei de fechar as inscrições para a certificação Ítalo Marcílio. Por isso que eles viram muita coisa sobre a certificação no meu Instagram. Acho que a pesquisa que eles fizeram foi sobretudo no Instagram. Mas está certinho aqui, né? As publicações têm sido mais voltadas para a venda da certificação Ítalo Marcílio, que promete aulas de marketing digital, vendas, precificação, tráfego de redes e produção de conteúdo. Na verdade, a certificação é uma formação de terapeutas. Isso eles não escreveram, mas também eles não estão fazendo publicidade para mim, né? Então, beleza. Aqui, outros vídeos versam sobre a importância da tradição, entre aspas. Ideia muito presente no ideário olavista. O sentido do trabalho e a chave do casamento maduro. É uma salada de frutinha, mas tudo isso tem a ver. Né? Quer dizer, tradição de fato é importante para mim, para a gente,
para o universo olavista, para as pessoas que são alunas do Olavo de Carvalho, realmente é algo que faz sentido, estão certos, né? O sentido do trabalho, isso aqui é fundamental. Aí sim, mandou muito bem o Caio, hein? Porra, pegou um negócio mesmo, caralho, o sentido do trabalho, acho que é o eixo do que eu falo, no final das contas, ao longo de todos esses anos. Mandou bem mesmo. E aí depois, a chave do casamento maduro. Isso não é muito eu, ele botou entre aspas, inclusive, porque eu acho que ele estava na dúvida se é uma coisa que eu falo com muita frequência, se eu falei um pouco. Beleza, né? Tá bom, acho que tá ok. Aí depois ele fala, Marcília, inclusive, tem 7 filhos com a mesma mulher, que está grávida do 8º. Porra, tá mesmo. Tá mesmo. No trecho de uma palestra que compartilhou, avalia que o homem nasceu para ser fiel e frustra sua missão quando não é. Porra, Caio, tu tá entendendo tudo. É isso mesmo, a gente nasceu para ser fiel, para honrar a palavra dada, no trabalho, no casamento, na religião, no que é que seja. Muito bem. Aí é que ele fala, olha só que legal. Apesar das semelhanças com o Marçal, e até então, quais são as semelhanças? Né? São as que ele está tentando entender. Estou tentando entender as semelhanças. Claro, todo mundo tem semelhanças e diferenças, não é isso? Com os valores e a forma de influenciar seguidores por meio de cortes de vídeos, então, beleza. Acho que é a percepção de valores que você pode imaginar que nós temos em conjunto dentro do que você consegue entender que são valores, talvez sim, ou seja, é a favor da família, quem não é, né, no fundo, é a favor da família, é a favor da tradição. Pronto, acho que até aí vai. Cortes, eu não utilizo a estratégia de cortes do Marçal, mas não porque eu não acredito, só porque eu nunca montei essa operação aqui. Eu acho uma operação boa, bastante interessante. Não é o que eu entendi estrategicamente que fazia sentido para a minha empresa até então, beleza? Então, a estratégia de cortes não é a mesma. Isso aí é um erro, perfeito? O Marçal, pelo que eu vi, declarou que usou a mesma estratégia do Andrew Tate, que é uma estratégia específica de corte. Não é o que a gente faz, perfeito? Só para deixar claro, vocês não vão entender isso também, né? Quem não é na internet não entende qual é a diferença entre ter um corte ou ter uma estratégia de cortes, né? São coisas totalmente distintas, perfeito? Mas não é por nada, não sou contra a estratégia de cortes que alguns influenciadores ou o Marçal utiliza ou utilizou não, beleza? Mas não é o que a gente faz aqui. E pode ser que a gente venha fazer em algum momento, se for o caso, se for interessante, dentro da estratégia de negócios para a gente, tá? Mas ele fala, eu disse a interlocutores que caso de fato eu concorra, vou ter uma atuação bem diferente. Também não se classifica como coach. Essa também não se classifica como coach, é muito foda, né? Igual assim, ele também não se classifica como torradeira. Ele também não se classifica como, sei lá, basketball player. É que eu não sou, né, cara? Se eu fosse, eu falaria qual o problema. Mas eu não sou, eu sou psiquiatra, né? E tenho uma faculdade, sou diretor de faculdade. Mas é isso, ele tentando encontrar semelhança. O Pablo é coach, então o Ítalo tinha que ser coach, mas porra, ele não é, né? O Ítalo, ele acho que ele faz corte também, mas cara, eu tô vendo aqui que não é a mesma coisa, mas por enquanto eu tô tentando entender. Eu acho que se tentar entender o que eu faço olhando para o Pablo Marçal, vocês vão se enrolar, porque não é igual, perfeito? Não é mesmo. A semelhança eu tô aqui na internet, essa é a semelhança. Eu tô aqui na internet, beleza? Mas não vai conseguir entender mesmo, perfeito? E aí, olha só, aí aqui ele foi muito honesto, o jornalista. A despeito da aproximação com o governo Bolsonaro há 4 anos, atenção, não foi só para explicar, né, para os meus seguidores até, não foi uma aproximação com o governo, foi uma disposição para ajudar o Brasil na época da pandemia, perfeito? A comunicação sobre a pandemia, ok? O médico não tem manifestado grandes predileções ideológicas nos últimos tempos. Nos últimos tempos significa desde sempre, né, no fundo, perfeito? Isso aqui eu achei muito bom o jornalista colocar. Em maio, no entanto, ele engrossou o coro contra o STF, quando o ministro Alexandre de Moraes autorizou a chamada sistolia fetal em caso de estupro. Isso é verdade. E aí que eu dei voz para o CFM, para o Conselho Federal de Medicina, do qual eu sou médico. Então, porque o CFM, assim, a prática é preparatória ao aborto, e o Conselho Federal de Medicina tinha uma norma proibindo o procedimento, chamada pelo Conselho de Feticídio. Evidente que eu engrossei o couro contra. Isso é um absurdo em todo grau, né? Claro, evidente. Sou a favor da vida desde o momento da sua concepção até o seu final natural. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E aí, realmente, o engrossou o couro significa que eu fiz uma postagem no meu Instagram. Foi engrossou o couro, né? Eu botei lá uma notinha, né? Foi isso, engrossou o couro. E aí depois, esse aqui é fantástica. Que aí é a próxima parte, que isso aqui ninguém vai entender nada, e nem espero que entendam. Isso vai ficar... isso aqui vai ficar
Você vai ficar colado em mim para sempre. Mas atenção também, acho que quem não entender o que eu falei, já não entenderia mesmo, já não quer entender. Que é o pessoal que, né? O pessoal que não gosta. Que é o seguinte, durante uma entrevista em 2020, foi uma live, o médico desmereceu o voto feminino e associou as mulheres ao que chamou de crise na regência do Estado. Perfeito? Isso foi o que eles disseram. O que eu disse foi... Mas, beleza, não foi o que eu disse, foi. Vamos ler aqui. Aí, essas aspas não foram as aspas que eu dei para ele, foi as aspas que ele deu para mim. Ou seja, que ele pegou algum trecho da live e botou aqui. Na única democracia no mundo que funcionou, que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino. O fato observável é que quando o voto passa a ser pleno, ou seja, as mulheres e todo mundo podem votar, a gente vê que tem uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil você convencer uma mulher de votar. É só você seduzi-la. Foi o que eu disse e digo mais uma vez. É ou não é verdade? Ué, não é fácil seduzir? É fácil seduzir, pô. É exatamente isso que eu falei. Então tá certinho aqui mesmo, tá? Com isso eu não tô dizendo que mulher não tem que votar, porra. Eu tô dizendo que é fácil seduzir os outros. É isso que eu estou dizendo. Aí você perguntar para qualquer senhora mais velha, pergunta para qualquer senhora mais velha, para qualquer senhora mais velha, né? Por que você votou no Collor? Ah, porque ele era bonitão. Foi inclusive o exemplo que eu dei. Isso é de total conhecimento, as pessoas falam isso o tempo todo, né? Com isso eu não estou dizendo que mulher não tem que votar, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que temos que educar as pessoas. As pessoas têm que ser educadas, o povo tem que ser educado, porra. É isso que eu estou dizendo, né? Eu montei uma faculdade, eu tenho uma ação social que faz 65 mil atendimentos por ano, pedagógica, para dar formação para as pessoas terem mais critério, para tentar, evidentemente, ter as coisas um pouco mais lógicas, mais racionais, né? Menos orientadas por ser seduzidas. Isso aqui é evidente que é verdade, ou não é verdade. O que é o populismo, meu Deus do céu? O populismo é esse, seduz o povo vota, porra. É difícil seduzir os outros, né? O que é campanha? É só olhar ali o que é campanha de partidária, porra. É só uma tentativa de sedução boba, com um monte de coisa que... É claro que é isso, né? Aí, ó, todo mundo sabe, minhas tias votaram no Collor por causa disso, né? Minha mãe votou no Collor, hahaha. É claro que é, porra. Exatamente que é isso. Então aqui isso não tem problema nenhum. A questão do voto feminino não é uma fala misógina absolutamente. Estou dizendo que mulher não tem que votar. Eu estou dizendo que é fácil seduzir, porra. Não é? Ou não é? Pronto. Aí aqui ele fala, aqui não dá para ler, porque a história prova... Não dá para ler porque tem um negócio aqui, uma publicidade. Aí aqui ele fala um negócio legal, né, que eu tenho um carioquês puxado, é verdade, sou carioca mesmo, né, e sou informal, é verdade. Em alguns ambientes eu sou informal, em outros ambientes eu sou formal, depende do que o ambiente pede, né, quer dizer, aqui no meu Instagram, na minha live, é como se eu estivesse de bermuda. Né? Então, tranquilo. Agora, se eu for a um casamento, eu vou usar terno. Né? Se eu for à festa do Oscar, eu vou usar smoking. Se eu for à praia, eu vou de sunga. Né? Pronto. Claro, a informalidade, atenção, pessoal, a informalidade, ela não é... Bem, uma pessoa que é informal em todos os ambientes, uma pessoa que é formal em todos os ambientes, é uma pessoa maluca, né, no fundo. Uma pessoa ela tem que saber se comportar conforme o ambiente peça. Né? Então, claro, eu aqui estou na minha live, no meu escritório, uma coisa que eu faço todo dia, eu estou com a camisa que eu quero, tá? Estou descontraído. Você me chama para o teu casamento, para ser padrinho do teu casamento, mas não imagina que eu vou vestido assim, não é isso? Claro. Eu vou vestido de acordo, adequado com o perfil da festa, porque minha mãe me deu educação. E aí os palavrões é óbvio, sou carioca, estou no ambiente informal, não estou querendo fazer pose para ninguém, né? Então, é como eu me comporto, mais ou menos aqui com vocês, e tá tudo bem, não é isso? E aí ele fala assim, olha que legal, que bonito que ele fala assim. Aí ele me dá umas aspas aqui para exemplificar os palavrões que eu falo. Isso foi numa live recente até. Ele fala assim, ó, aspas, que eu disse. Esse é o tempo da vida, porra. Não dá para perder tempo com ciúme, com inveja, maledicência, fofoca. Tem que olhar pra porra do que você tem que fazer. É verdade, né? É isso aí mesmo. Dizem um corte compartilhado. Achei legal. Tá muito bom isso aqui. E aí ele fala, aí no final ele fala, olha que legal, Marcílio é médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fundou a Faculdade Mar Atlântico. Legal. Entre os cursos de pós-graduação online oferecidos no seu site da instituição, há um D. Aí aqui ele já não está entendendo mais nada. Que caralho, ele não era igual o Pablo? Porra, ele era igual o Pablo. Mas aí, porra, fudeu, porque... Ele tem, o Ítalo, não sei se é igual, porque eu já vi que não é bem corte que ele faz. Eu já vi que ele é psiquiatra mesmo, não é outra coisa, né? E aí ele tem uma faculdade que tem curso de pós-graduação online oferecidos pela... E tem uma de direito tributário, segundo ele, que conta com grandes nomes do judiciário como o ministro do Supremo Fux
E aí lá no início ele estava dizendo o seguinte, o Ítalo falou contra o Supremo na coisa do aborto. Mas o Fux é professor da faculdade dele. O André Mendonça também, os dois do STF. E o ex-ministro Marco Aurélio também. Ele viu lá também que o Temer deu uma aula pra gente, o presidente, né? O ex-presidente Temer deu uma aula pra gente. Aí aqui, cara, ele já não tá entendendo mais o que tá acontecendo. Né? Porra, acho que o título de Marçal do Rio é um título que vai ser chamativo, vai fazer as pessoas lerem, não é? Mas o texto, eu achei um texto bom, hein, do Caio. Ele tá tentando entender com o que ele tem, né? O Caio não conseguiu me entrevistar, eu tenho uma agenda apertada para burro, né? Então ontem eu estava recebendo uma delegação de estrangeiros que está aqui conversando com a gente por causa da faculdade. Hoje eu estou o dia inteiro num curso presencial, eu estou dando esse curso de dentro da faculdade, né? No departamento de business da faculdade, então sou professor hoje do curso. Agora eu parei aqui, porque está na agenda, eu parar para fazer a live, até me atrasei um pouco para poder entrar com vocês. E ainda tem essa coisa do Trump, eles estão tentando entender quem é o Ítalo. Né? E eles põem aqui que o Avante, o partido, né, entrou em contato comigo, ou eu não sei o que eles escrevem aqui, quem entrou em contato com quem, acho que eles não chegam a tanto, eles são evasivos porque eles não têm informação. Então eles não dizem que fui eu que entrei ou foi o Avante que entrou, eles não dizem nada. Eles só jogam no mesmo texto as duas coisas, né? E o fato é que essa leitura ele fez certinho, que se, né, eu for para cima, né, com os recursos que eu tenho, perfeito? Pessoais, de história, de consistência interior, de conhecimento de política, de conhecimento do terreno do Rio de Janeiro, de influências que eu tenho, vai dar trabalho. Isso eles estão certinhos, né? Eles estão certinhos. Ou seja, se eu quiser isso aqui, né, e quiser entrar nesse jogo e botar 50% da minha energia nesse negócio, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, né? Vai mudar o mapa que estava constituído até então da disputa pelo governo no Rio de Janeiro, com certeza vai mudar, né? Só por essa associação, Marçal do Rio, publicitariamente, já tem uma capacidade de mudar, né? O Marçal fez muito barulho em São Paulo, né? Então essa associação, ela já muda. Se eu não fizer nada, é o Marçal do Rio, e ficar pegando cortes antigos, eu já pego ali um 12% de intenção de voto. Se eu trabalhar, né, se eu quiser, botar 50% da minha energia aqui, da minha equipe, para trabalhar para essa candidata, vai dar trabalho, bicho, assim. Então acho que, e ainda mais nesse, né, existe uma percepção geral global, a partir da eleição do Trump, de que o conservadorismo está de volta, né? De que o conservadorismo vai voltar a tomar as cadeiras. E é claro que eles vão me colocar na posição de um sujeito conservador, dado, né, a minha história, né? Ou seja, o Ítalo, né, tem seu conjunto de atributos, né, conjunto de atributos vitais, coisas que ele já falou, coisas que ele faz, coisas que ele é, etc., que não vai ser possível me colocarem numa outra prateleira, né? O conjunto de coisas negativas que eu disse, todas elas são ou absolutamente verdade, que parecem negativas, mas são só explicação de negócio que está acontecendo, né? Ou são mentira pura e simples, né? Então essas coisas também não colam muito, né? Então assim, sei lá, a coisa lá do... Já estou dando matéria aí para a próxima, né? A coisa lá do Papa Negão, que eu falei que seria... Pronto, isso aí é totalmente explicável, estou explicando isso dentro de um conceito de um contexto de geopolítica, criticando a visão materialista histórica, né, dos analistas do Vaticano. Só que aí, claro, vão tentar lá dar as aspas também. Ítalo é contra Papa Negão, vão tentar botar isso. Né? Não é que o Ítalo é contra Papa Negão. Essa é a visão do materialismo histórico, né, dizendo, que imagina que um Papa, né, deveria ter certas qualidades específicas de relacionamento geopolítico que países da África, pela sua condição socioeconômica, não dispõe, né? Então é isso. Então ali, é claro, são aspas falsas. Eu estou explicando, dando uma aula, é a mesma coisa, imagina só que você está dando uma aula sobre Hitler, sobre a Alemanha nazista, e aí você fala algo que o professor fala algo que o Hitler falou. Porra, não pode dar aspas nessa fala, porque essas são as aspas do Hitler, né? Não são as aspas do sujeito que está falando, né? Isso é evidente. Só que, claro, a gente não vai esperar que a coisa seja, né, 100% cristalina e tal, isso é óbvio. Então, tem essas do Papa Negão, que é uma coisa que podem falar. Tem a coisa dos professores, essa aí foi um absurdo mesmo, né? Isso aí é um absurdo. Então, essas vão falar dessa, né? Com razão, né? Essa aí
isso aí foi feia. Né? Do professor mesmo, isso aí foi feia mesmo, né? Beleza. Mas, por outro lado, também eu tenho uma faculdade, né? Eu estou formando professor, eu tenho uma preocupação enorme. Eu não falei como quem se regozija com a situação, eu falei como quem se preocupa com a situação. Mas exagerei, né? Falei demais ali. Isso aí é verdade mesmo. E acho que é isso também, não tem muito mais o que falar, não. Né? Vai ficar nessa bobeira, nessa circulação de bobeiras, né? A coisa do voto feminino, eu acho que não tem força para nada, porque isso aqui é uma explicação histórica. E eu não estou endossando que não tem que ter voto feminino, estou dizendo o inverso disso, né? Mas aí pronto, se eu colocar de fato, se eu quiser de fato colocar a minha visão de desenvolvimento do Rio e de pacificação do Rio de Janeiro, colocando na mesa os recursos que eu tenho de inteligência, de relacionamento, de acesso a cabeças, se eu colocar isso na mesa mesmo, for para cima, com essa com essa máquina da internet na mão, vai dar um trabalho, meu irmão. Não é que vai dar um trabalho mesmo. Aí eu tenho que querer, né? Beleza, pessoal? Mas olha, Caio, muito obrigado pela matéria de meia página que você escreveu sobre mim. Achei super respeitosa. Achei que você de fato estava tentando entender alguma coisa que chegou no teu ouvido, beleza? Você, com os recursos que você tinha disponível na internet, acho que você foi o mais respeitoso, o mais verdadeiro possível que é possível ser para o que você tinha disponível, beleza? Olha, estou aberto aqui o escritório, te recebo se você quiser, quando você quiser, claro, dentro da minha agenda, né? Não posso te receber hoje que eu estou aqui no meio de uma aula, né? Dentro da minha agenda eu te recebo quando você quiser, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Você e qualquer outro aí que quiser bater um papo comigo. Mas muito legal. E aí já começou a comoção nas redes sociais, o pessoal aqui já está louco, né? Já está louco querendo que eu seja governador do Rio de Janeiro. Quem sabe? Fique com Deus, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.